Boa tarde, pessoal. Começando aí mais essa aula de controle, de laboratório de teoria de controle. Eu fechar a janela ali porque tô contra a luz, tá ficando escura a imagem. Só um minuto. Pessoal, a aula de hoje eu começo dando 2 recados, na verdade, e abro então para sequência caso alguém queira tirar dúvidas. Primeiro recado aí no caso é sobre me mandar e-mail no final de semana. Pode me mandar e-mail no final de semana, não tem problema. Mas lembra do que eu falei lá na primeira aula. Eu vou responder e-mail só na... Eu só vou responder e-mail em dia útil. Final de semana é final de semana, então eu não estou trabalhando. Tá bom? E segundo, não é nem o caso da turma de vocês, G2, mas tem gente me mandando e-mail para tentar tirar dúvida sem fazer um agendamento. Então me manda um e-mail 10 horas da manhã querendo um atendimento às 14 ou às 13 ou às 15 na parte da tarde. Se a minha agenda estiver tranquila, ok, eu vou atender vocês sem problema nenhum. Mas se eu tiver agarrado com outras coisas aqui, eu não consigo fazer esse atendimento no mesmo dia. Então me manda com, se precisar, eu sei que vocês estão fazendo trabalho, entendo que vocês estão agitados com relatório aí que tem que entregar e trabalho que tem que entregar, mas eu preciso de pelo menos 24 horas para tentar me organizar aqui, tá bom? É só isso daí, porque tem gente que tá me mandando e-mail às 11 querendo reunião às 14 e não é todo dia que dá para fazer isso. Bom, além desses 2 recados aí, o outro recado que eu tinha pra passar, né, seria que eu postei os vídeos lá semana passada, na sexta-feira. Peço desculpa pra vocês aí, porque eu demorei um pouco mais, eu tive um problema com a programação orientada a objeto, e eu estava cometendo um erro e não conseguia encontrar esse erro no meu código. Então acabou que eu demorei bem mais do que eu gostaria para finalizar aqueles 2 códigos que eu disponibilizei para vocês. Ok? Então é só pedido de desculpa mesmo. No mais, agora eu estou aberto a dúvidas mesmo, caso alguém tenha dúvida aí para tirar alguma coisa. Queira fazer alguma pergunta sobre trabalho, ou sobre prática, sobre usar aqueles códigos. Alguma dúvida? Algo que eu possa tentar ajudar vocês? Sim. Professor, Sim, talvez. eu tenho bastante dúvida em como que vai ser a avaliação de maneira geral, tanto como vai ser a correção dos relatórios, o que está efetivamente sendo pedido, porque eu tive bastante problema no primeiro relatório, que o que eu imaginei que fosse para ir para o relatório, eu imagino que não foi o que foi avaliado no relatório. Então eu estou muito confuso em o que você quer efetivamente que esteja documentado em cada relatório e o que será corrigido deste, entendeu? Isso que eu estou com muita dificuldade de entender. Eu li os dois, eu li todos os pedidos do relatório, o que ia ser pedido e tal, o que ia ser avaliado, mas eu acho que no final das contas eu não entendi mesmo, porque, sim. Cauê, eu até vou responder o seu pedido lá, que você passou para a coordenação, explicando esses detalhes. Nesse trabalho especificamente, deixa eu relembrar aqui, porque eu também não lembro de cabeça não. Só um minuto, por favor. Peraí, na verdade eu estou no lugar errado. Deixa eu só abrir aqui para eu ver. Apresentação do vídeo, entregas. Sobre entregas. Então, respondendo aí, Cauê, o que nós temos? Vocês têm que entregar o trabalho escrito, o vídeo. E para essa atividade, que o trabalho final, vocês me enviam um código Python comentado, devidamente comentado. No trabalho escrito, que talvez seja a dupla, você tem que deixar claro aí as respostas dos itens 1 nas atividades aqui do item 5. Que seria a questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5 e 6. O grande problema
tá? Eu vou, no seu caso específico, eu vou dar mais detalhes do que avaliou, do que foi avaliado lá, de como foi feita a avaliação por escrito para você. Mas faltou, tá? Não foi só você que teve uma nota um pouco inferior aí no trabalho, mas faltaram gráficos, na verdade. Faltaram discussões mais detalhadas, não simplesmente porque teve muita gente que pegou um modelo, aí pega um modelo, gera um gráfico, bota esse gráfico, bota um modelo e tá resolvido. Não é isso. Tem em todos os relatórios que eu passei aí, eu pedi para fazer a análise. Análise é onde você vai comparar o gráfico, vai comparar com o modelo, vai usar a tabela de índice que foi proposta para fazer uma argumentação. A minha representação tá boa, minha representação tá ruim, como é que tá? E teve gente que não conseguiu apresentar os resultados. Tá? Teve gente que não conseguiu apresentar os resultados. Eu não vou nem falar que teve uma outra dupla do G2 que as pessoas fizeram os 6 modelos, fizeram tudo e não souberam apresentar os resultados. O que ela apresentou de resultado, o trabalho no final da história. O trabalho estava certo, pelo menos dentro do que a gente conversou ali depois que eu entreguei o relatório, o trabalho que eles fizeram estava certo, mas o que eles apresentaram de resultado, eles apresentaram o resultado errado. Eles não apresentaram nada do que eles obtiveram no final da história. Inclusive apresentou dados errados que eles criaram lá, dados errados. Então, tem essa questão. Eu acho que eu vou conseguir te dar mais detalhes, Cauê, na resposta por escrito, que eu vou estar te enviando aí essa semana, né? Então, eu acho que lá vai ficar muito claro. Mas é o quê? A validação do modelo. Então, você tem que ir lá, aplicar a sequência de degraus, validar esse modelo seu agora aqui no caso, para o tanque de acoplado. Ver se ele está respondendo. Esses degraus que você está validando o seu modelo, tem que ser degraus diferentes daquele que você utilizou para gerar o seu modelo. Execute, faça análise, faça assim a conclusão de um controlador nas condições para as condições de simulação, caso 1 e 2. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A validação do vistas para o projeto apresentado no na verdade aqui eu estou pedindo só um controlador. Então você tem que me entregar nessa primeira etapa. Você tem que me entregar o modelo do tanque para o seu ponto de operação e você tem que me entregar um controlador. Qual controlador? Para mim, tanto faz. Você pode usar qualquer técnica das que nós já vimos em teoria, tá? Então, você pode usar lá, se viu, eu posso projetar um PID usando lá sintonia polinomial. Ótimo, pode projetar um PID. Quero fazer só um controlador polinomial? Posso fazer. Quero usar o método logaritmo das raízes? Posso fazer. Vou usar o método lá da resposta em frequência? Ok, não me interessa. Escolhe qualquer técnica dessa, projeta seu controle. Você já sabe aí que você tem 2 casos para validar, que é o caso 1 é de validação. Então você vai ter que rodar o seu código em malha aberta para o sistema perfeito, usando o caso 1, o que está mudando ali é só o ruído, e para o caso 2, que é o sistema perturbado. Então, no sistema perturbado, seu controlador pode funcionar perfeitamente para o caso 1. Então, vamos falar que você chegou num modelo muito bom, que você realmente conseguiu pegar ali constante tempo de dinâmica, conseguiu acertar a ganho desse modelo ruidoso agora, e que está funcionando muito bem. Mas vamos falar que o seu controlador, ele não tenha propriedades para que vá anular, que vá dar robustez à malha de controle e vá conseguir cancelar essas perturbações que eu coloquei no caso 2. É obrigatório cancelar? Não, não é. Não é. Você não tem que preocupar se fala assim, olha, eu tenho que fazer um controlador robusto para garantir quando eu der a perturbação, eu vou eliminar essa perturbação. Eu não pedi isso. Eu pedi que você projetasse um controlador. Agora, se ele não conseguiu rejeitar, ou se ele conseguiu rejeitar a perturbação, você tem que devidamente, baseado no que você viu na teoria, justificar o que está acontecendo. Olha, ele conseguiu rejeitar a perturbação porque foi escolhido fazer isso, ou que foi escolhido fazer aquilo, ou o controlador projetado, ele não vai conseguir cancelar a perturbação, que é uma perturbação de tal tipo,
mais efeito de ruído, porque ele não tem essas características de robustez, sei lá eu qual é o controlador que você está usando. Então, indiferente se você vai levar o sistema para o ponto de operação no sistema, no caso 2 aqui, que é o sistema perturbado, vamos dizer assim, o que eu estou interessado aqui é na discussão e não no resultado. O sistema o sistema está cravado no ponto de operação, ou não, deu um erro enorme de offset. É que vocês façam análise e justifiquem aquele resultado gráfico que nós estamos vendo ali. Talvez isso é o mais importante, Cauê, para se constar nesse material escrito aí agora, tá? Esse foi, de um modo geral, outra coisa sobre a avaliação do relatório, que também vai ser aplicado ali, é a questão de estilo de escrita científico. Primeiro, português. Teve relatório que eu peguei aqui que eu encontrei 2 palavras com acento, o resto estava parecendo que o sujeito estava escrevendo um pedaço de pão. Aí a pessoa não colocou acento em palavra nenhuma. Erros. Teve gente que era para falar vou simular o código, colocou a simulação do código colocando na posição do verbo substantivo. Então, erros de concordância. Então, eu pontuei no relatório 25% desse relatório para normas de português e 15% para formatação da estrutura do texto como texto científico. O relatório é um texto científico, então ele tem regras para se fazer isso, para se escrever esse texto. Não estou me referindo à formatação de a margem vai ficar com 2 centímetros na direita, a margem vai ficar com 2 centímetros na esquerda, com 1,5 na superior. A fonte do título é a fonte 14, fonte Arial. Não é esse tipo de formatação. Você vai fazer uma referência cruzada ali, tá? No seu texto. Para um texto técnico, você tem normas para se fazer isso. Então, se você está num texto técnico, você vai citar. Aí vem algumas regras lá da metodologia. Você não cita a equação antes da sua equação aparecer no texto. Então, se você tem uma equação e essa equação está numerada, vamos falar lá que você quer usar a equação de número 15. Antes da equação de número 15 aparecer, já tem gente fazendo discussão. Não sei se é o seu caso, tá, Cauê? Estou dando exemplo. Tem gente já fazendo discussão da equação 15 que nem foi apresentada ainda. Aí você vai citar a figura. A figura, ela tem que ser citada ali, ou abreviada, FIG, toda maiúscula, ou ela tem que começar com a letra F maiúsculo. Teve gente que passou por cima disso. Teve gente que nem usar a palavra figura usou. Então, por aí vai. É esse tipo de coisa que eu olhei em termos de estruturação de texto. É estrutura para se referenciar um texto científico. E não a questão da formatação em cima, ali da formatação visual do PDF que vocês geraram. E português. Português eu passei um pente fino ali, porque não dá para esperar de um aluno de 7º período escritas como eu recebi para um relatório. Tá? Então, português. Então, quem respeitou quem utilizou, né? Que eu não fui nem tão cruel nessa questão da formatação, mas quem respeitou, cometeu um ou outro vacilo, eu ainda ponderei. E quem prestou atenção no português tinha 40% da avaliação do relatório. Os outros 60% foi observando o gráfico, a discussão desses gráficos, a relação, a discussão, né, envolvendo os 2 parâmetros que você tinha, que era o cálculo de índice, que era a análise gráfica que você tinha, como que procedeu, e se cumpriu ou se não cumpriu tudo que foi pedido. Porque teve gente que não apresentou 6 modelos de primeira ordem, teve gente que não apresentou modelo médio, teve gente que não apresentou modelo de segunda ordem. Então eu tive os mais diferentes problemas no relatório que eu mandei para vocês aí nessa correção. Nesse trabalho aqui, basicamente, o que vocês têm que deixar claro? Lembrando que aqui agora, esse aqui não é um relatório. Na entrega desse trabalho aqui, vocês vão escrever basicamente um artigo com esses resultados. Então, um artigo ele vem com uma introdução, ele vem com um resumo, ele vem nas preliminares ali, que é a revisão dos métodos. O que é os métodos que você está utilizando? Estou supondo, tá? Não sei qual que é o caminho que vocês vão usar.
Mas vamos falar lá, eu escolhi o método de identificação por degrau via 3 parâmetros. Então você dá uma revisão desse método. Além disso, vou fazer modelo de segunda ordem. Então para modelo de segunda ordem eu estou precisando de um modelo numérico lá, de um método numérico. Então qual que é o método numérico que eu estou utilizando? Vou fazer lá, qual que é o controlador que eu vou projetar? Estou projetando um controlador para o lugar geométrico das raízes. Então você dá uma revisão sobre o projeto de controlador via lugar geométrico das raízes. Ou vou usar polinomial, dou uma revisão sobre polinomial. Isso tem que estar na revisão. No caso de vocês não têm ali, que seria o terceiro tópico, que seria vamos dizer ali, o corpo em si do artigo. Vocês vão resumir o corpo do artigo de vocês aqui nas especificações de projeto. Talvez dê para falar um pouco sobre as características do sistema em malha aberta. Então você vai lá e faz uma análise, olha, o tempo de acomodação do sistema em malha aberta, bota uma imagem, mostra a característica de dinâmica desse sistema em malha aberta. A partir dessa discussão do sistema em malha aberta, você entra e apresenta as especificações suas ali de projeto, o que você espera da malha fechada. Feito isso, você deve demonstrar também nessa etapa aí, nesse item 3 do artigo, você deve demonstrar, então tá, olha, as especificações são essas, como visto lá na seção 2, vou estar usando, por exemplo, um controlador polinomial. Então, como você projetou esse controlador polinomial? O seu resultado de projeto tem que estar nessa seção 3. O que você vai fazer busca nisso daí? As especificações que você definiu ali no 3.1, você vai usá-las recursivamente nesse projeto que deveria estar ali no 3.2. Fez, beleza. Fez o projeto, fez especificações, projetou o controlador. O que você tem que fazer agora? Resultados. Resultados. Você começa com a descrição do sistema que você vai aplicar e põe os tópicos de teste que você vai fazer. Quais testes que você tem que fazer? Um é a validação do modelo. O segundo é a validação do controlador. Então, como que ficou a validação do modelo em malha aberta? Como que ficou a validação da sua malha fechada? Que aí você vai ter que fazer essa avaliação, tanto no caso 1 quanto no caso 2. Lembrando, eu tenho uma parte de argumentação aqui que ela é qualitativa e eu tenho uma parte da minha discussão que ela é quantitativa. Então essa questão de melhor, de pior, eu só consigo realmente dizer uma vez que eu tenho cálculo de índice. Então eu falo assim, olha, de acordo com a tabela tal, pode verificar que tal índice, para tal método, ele apresentou tal resultado. Isso se eu estiver fazendo comparação. Não cabe nesse momento aqui. Por quê? Você só tem um tipo de controlador. A comparação que vocês vão conseguir fazer nesse... Só um minuto, Marcos. A comparação que vocês vão conseguir fazer aqui é comparar o desempenho do seu sistema em relação ao sistema malha aberta. Nesse momento aqui, pelo que foi pedido, vocês não conseguem... Vocês não vão ter nem material, na verdade, para fazer uma discussão e uma comparação entre desempenho entre dois controladores. Porque eu pedi só um. Então, se você tem dois controladores, você pode fazer isso. Nesse caso, você não tem, você vai ter que fazer uma discussão entre a performance da malha fechada e a performance da malha aberta. Então, você vai ter que fazer isso daí. Ah, posso usar índice? Posso usar não sei o quê? Pode. Pessoal, tomam cuidado aí nessas discussões, porque isso também foi um erro comum nos relatórios, é a questão de escala de gráfico. Se você está pegando um sistema aberto do tanque, no caso do relatório, estava girando ali de 800 a 1.500 segundos, dependendo do ponto de operação, para o sistema estabilizar em torno do ponto de operação. Na malha fechada, isso aí cai para 200 segundos, 250 segundos. Então você tem respostas temporais muito diferentes. Então não dá para você pegar essas duas curvas e plotar as duas curvas de resposta do tanque no mesmo gráfico. Você tem que tomar um cuidado. Então lá atrás, quando você falou sobre validação do modelo, você põe a resposta em malha aberta. Cá na frente, agora que você está fazendo a avaliação sobre controlador, você põe a resposta em malha fechada. Que em termos ali de tempo, o seu eixo de tempo, ele vai ser muito menor. Tá?
Outra coisa que eu chamo a atenção aqui, Cauê, é a questão de tomar cuidado, porque algumas vezes algumas pessoas já vacilaram nisso aqui, tirando dúvida, que é não ficar atento. Eu deixo isso claro lá no vídeo, nos vídeos que eu postei sexta-feira, que é o quê? Se você está fazendo um controle, o seu sistema ele é feito para trabalhar numa região em torno de um ponto de operação. Aí tem gente que quer fazer esse negócio, mas com o sistema partindo de zero. Não. Se o seu sistema está aqui, você tem que dar uma oscilação em torno desse ponto de operação. É mais ou menos, você garante o seu modelo dentro da região ali dos limites em termos de amplitude do que você aplicou de degrau. Então, se você aplicou um degrau de 4,5 cm positivo, 4,5 cm negativo, o seu modelo vale em torno dessa região. Aí tem gente que quer validar o modelo com o modelo saindo de zero para o ponto de operação. Isso está completamente distante. Dependendo do sistema, isso vai funcionar sem problema nenhum. Dependendo do sistema, isso não vai funcionar. Por quê? Depende da característica não linear do sistema que você está tentando controlar. Lembrem lá de análise. Quando você faz a linearização em torno de um ponto de operação, você está pegando um pontinho na curva de resposta temporal do sistema e está controlando ali ao redor. Se fugiu muito daquele ponto, seu negócio faz uma curva não linear ali por conta da não linear, ele tem uma curva muito acentuada, seu modelo não vale mais. Então tem que tomar esses cuidados aí. Seria algo bem nesse estilo que eu estou esperando para esse relatório. Além desse restante aí de estrutura, né? Fechando aí com uma conclusão e referências bibliográficas. Em termos aí de material escrito, né? Agora, o que precisa ter? Você precisa apresentar o texto. No seu texto você tem que ter modelo, validação de modelo, especificação de projeto, controlador projetado, validação da malha de controle. Juntando isso tudo, discussão e análise dos resultados que você obteve. Quais são os resultados que eu obtive? Modelo e a minha malha fechada de controle. Então essa discussão ela é super importante. E não é simplesmente... Porque se me mandar lá de novo, põe uma tabela de índice, põe gráfico, põe um modelo, uma equação de modelo, põe um projeto de controlador, mas não teve discussão nenhuma, a sua informação está incompleta. Então aqui, igual eu estou falando, execute e faça a análise de performance do controlador para ambos os casos. A análise aqui, talvez para mim, é o mais importante de tudo, que é o que você pega o seu sistema e está falando assim, olha, meu sistema funcionou igual eu queria, meu sistema não funcionou igual eu queria, mas por conta disso. Talvez a parte mais importante do trabalho seja essa análise. Tanto para a malha fechada, quanto para a modelagem, que são duas etapas distintas aqui no seu projeto. Você pode falar que, olha, meu modelo, desculpa a expressão, mas ficou uma bosta. Ele ficou ruim por conta disso, por conta disso e por conta disso. Não está representando. Para eu deixar o meu modelo, ele ficou com essa característica, eu consigo pegar pelo menos a constante de tempo do meu sistema e o ganho estático do meu sistema. Então, para essas regiões, apesar dele ter transitório ali, o meu transitório não ter ficado legal, mas em regime permanente ele está legal, pode ser uma justificativa. A gente está fazendo regulação. Eu não pedi para vocês fazerem tracking. A regulação, você está ali, 30 centímetros do ponto que você quer controlar, você saiu de 30, recebeu uma perturbação, foi em 33, foi em 35 e vai ter que voltar o seu sistema para 30. Então, essa talvez seja a parte, o coração todo na verdade, tudo que fundamenta o seu trabalho é a discussão dos seus resultados. No nosso caso aqui, quais são os resultados, os dois principais resultados que você tem que ter? O modelo do sistema em torno do seu ponto de operação e 2, a sua malha fechada. Você atendeu, você não atendeu, como que ficou a sua malha fechada diante do caso 1, como ficou sua malha fechada diante do caso 2. Deu para dar uma esclarecida aí, Cauê? Eu falei demais, que eu também vou falando demais, né? Só para confirmar, então, vai ser novamente 40% em estrutura em português e 60% em relação a se conseguiu responder exatamente as perguntas que foram pedidas. E dentro disso,
cada uma dessas perguntas tem que ter pelo menos um gráfico ou uma tabela que represente e uma explicação referente à análise. Não necessariamente. Cauê, não necessariamente, Cauê, você tem que ter um gráfico e uma tabela para cada uma dessas perguntas. Você pode ter o mesmo gráfico que ele responde mais de uma pergunta aqui. Ok? Então você pode ter um gráfico que eu consigo discutir tanto essa questão de modelagem quanto essa questão de performance em malha aberta. Não necessariamente um gráfico para cada coisa, porque você não vai ter espaço para isso. Tudo vai depender da forma como você está estruturando a discussão no seu texto. Você tem que pensar o seguinte, Cauê. É um negócio que meu orientador cansou de falar comigo no doutorado. Você tem que pensar na pessoa que vai ler o seu trabalho. Você tem que dar para ela condições dela entender o problema que você está tratando. No caso seu aqui, a modelagem, entender as especificações suas de projeto e mostrar os seus resultados. Olha, eu queria fazer um projeto que deveria atender essas especificações, fiz esse projeto e obtive esse resultado. Então tem que ter uma sequência para que um leitor qualquer que não saiba do que se trata esse trabalho aqui da disciplina de laboratório de teoria em controle, consiga pegar esse arquivo PDF seu e falar assim, olha, esse aqui é um trabalho, deixa eu ler aqui o que ele está fazendo. Ele está modelando um tanque acoplado, ele fez uma especificação para malha fechada, projetou um controlador proporcional e avaliou esse controlador proporcional para essa condição e obteve esses resultados aqui. Então é dar condição para um leitor, e eu não digo alguém da sua turma, pensa que é alguém da turma que vai chegar ainda, que está lá no quinto, no terceiro período, que ele consiga pegar e ter uma visão geral de todo esse trabalho que você fez. É difícil, eu sei que não é fácil, porque você pensa que você vai escrever um artigo, você tem 6 páginas, e você vai resumir isso aí. É um trabalho longo, na verdade, e você vai ter que resumir todas essas ideias em 6 páginas. Então tem que ter um equilíbrio, uma direção de organização muito grande, para que você consiga alinhar todos esses passos que você fez. Lógico, comentar os resultados, justificar para concluir o trabalho. Ok? Sobre... Só não ficou muito claro o que é a prioridade nisso tudo, entendeu? Porque com certeza tudo isso que você falou agora, que tem que estar no trabalho, não vai caber, sabe? Ter para cada um dos métodos uma revisão sobre o que ele é, aí depois entrar, explicar uma análise tipo, que você considere como completa de cada um dos passos. Além disso, entrar no controlador, entrar em cada um dos... Ô Cauê, dos dois, olha aqui. Casos, e modelar. Eu acho que assim, vai ficar muito extenso no sentido de o que seria a prioridade, sabe? O que eu Tudo isso que eu te falei, eu te garanto que eu escrevo dentro de um artigo de 6 páginas. Tudo isso que eu te falei. Eu consigo... Mas sem pensar que assim, eu gostaria de saber como que eu estou sendo avaliado nisso, sabe? O que eu preciso priorizar? Porque você tem uma bagagem muito maior do que eu em escrita de artigo científico, entendeu? Eu não sei o que eu devo priorizar para colocar. Eu não sei qual que é o núcleo que você efetivamente quer. São essas perguntas que estão numeradas? Ou não, a análise de cada uma delas é um pouco mais importante? Ou como a revisão é mais importante, entendeu? De um modo geral, Cauê, você tem que dar suporte tanto nessa parte de revisão de métodos, quanto você tem que conseguir entre desenvolvimento e análise de resultado, que seria, pensando nas sessões ali 3 e 4, você tem que conseguir deixar claro para mim a resposta de todas as 6 perguntas aqui. Então, na sessão 3, que é a questão do que você está propondo no artigo, e a questão 4, que é resultados, você tem que conseguir, nessas 2 sessões, responder para mim 1, 2, 3, 4 e 5, essas 5 questões que estão colocadas aqui no item 5 da atividade. Ou seja, de forma mais extensa, partes mais trabalhadas, partes menos trabalhadas, mas de um modo geral, todas essas perguntas aqui devem ser respondidas nessas 2 sessões.
Ok? Ok. E vai ser realmente 60-40, né? não sei como é que vai ser, se eu vou manter esse padrão aí de pontuação. 15, 25 e 60. Eu espero os trabalhos chegar para ver como é que ele tá e vou fazer a distribuição. A tendência, como vocês já tiveram um feedback, é reduzir a porcentagem de pontos em português, reduzir a porcentagem de pontos em formatação e prevalecer o conteúdo. Porque vocês já tiveram um primeiro retorno aí sobre como é a correção em termos de português e formatação. Então a tendência é reduzir a avaliação nesses dois itens e priorizar o conteúdo, que é a resposta dessas 6 questões. Mas em termos de tópicos e distribuição, provavelmente aí no artigo a gente vai cair nesses 3 tópicos de novo. Mas nada é confirmado, então. Não, beleza. Só pra saber. Marcos? Lucas? Sim. A minha primeira dúvida que eu tenho é que você falou em resultados e você falou que o modelo seria um resultado. Só que eu fiquei em dúvida se a gente tem que apresentar aquela tabela de índices de erro que a gente fez anteriormente para esse modelo para a gente poder justificar. Porque, por exemplo, no caso da minha dupla, a gente calculou pelos índices que o melhor modelo é 1, mas na hora que a gente vai ver a resposta gráfica, há um erro no nosso ganho. Ou seja, o nosso modelo não está levando o nosso sistema para... O nosso sistema não está indo para referência com esse modelo. Aí a gente teria que... Mas ele tem um tempo de... só te fazendo uma pergunta aqui. O transitório dele ali, ele chega lá primeiro do que os outros que você está comparando? Não, ele não chega lá primeiro, mas tem uma diferença de amplitude, um erro de posição. Ok, você tem um erro de offset. Isso, offset. Ok, mas no transitório, que é aquele momento em que ele está saindo do seu ponto de referência, por exemplo, para um degrau que você deu. No transitório, ele está com o tempo dele ali, a constante de tempo dele é menor? Não, a constante de tempo dos modelos são bem próximos. O que vai mudar mesmo é só esse ganho. Uai, então se esse ganho está alterando, como é que ele pode ser o melhor? Se os outros, se ele está com... Vamos considerar ali que a resposta no transitório é igual. Ok? Já que elas são muito próximas, não vai dar praticamente diferença nenhuma. Se esse modelo que você está referindo está dando erro de offset, como é que ele está tendo um índice melhor do que o dos outros? Na verdade, isso é por conta da resposta do tanque quando a gente coloca o ruído, né? Porque se eu pelo menos fiz essa análise visual, assim, por meio dos índices. Que quando você vai verificar essa resposta do tanque, por exemplo, no próprio transitório, tem pontos que ela fica mais abaixo, que acaba batendo com esse modelo que eu obtive, e tem pontos que ela está ficando mais acima, e tem essa diferença. Então, tipo, visualmente, a gente está tendendo a falar que o melhor modelo é esse, mas quando a gente calcula os índices, dá algo diferente. Então, o que eu estava pensando em fazer é argumentar em cima disso, falar que tem esse erro de offset, mas que a gente escolheu porque ele está atingindo a referência, algo assim do tipo. Não, se ele tem erro de offset, ele não está atingindo a referência. Não, sim, mas falar que a gente escolheu o outro por conta disso, porque o outro atinge a referência e esse não. Ok. Ok, sem problemas. Depois, se você quiser me mandar esses gráficos só para eu ver melhor o que você está falando, ok. Você pode me chamar no privado aqui que me mostrar esses gráficos, qualquer coisa, eu só certifico o que você falou aqui. Sim. Mas aí no caso, eu acho que a gente não tem espaço para colocar essa tabela. Não tem essa tabela dos índices? Ela é válida colocar isso em resultados? Ou no... A tabela desse índice aí sim, mas aí você poderia colocar uma tabela só que você compara o que você tinha. Eu nem sei se vale a pena colocar essa tabela para validação agora do modelo, porque você só vai... Nem sei se vale. Eu queria colocar essa tabela não para validação, mas para justificativa. Entra em validação para justificativa da escolha do meu modelo, né? Porque eu acho que eu não posso falar, eu escolhi o terceiro degrau e pronto. Eu tenho que justificar o porquê que eu escolhi o terceiro degrau, porquê que eu escolhi o modelo médio. Pode. De repente você pode tirar essa tabela e colocar essa informação no texto, Marcos. A informação que você colocaria na tabela, para não te tomar espaço, você pode colocá-la no texto. Que você ganha em termos de... Você não perde a informação e reduz a ocupação do seu espaço, do seu limite de folhas ali. Não,
Ok. A tabela gráfica, ela toma muito espaço no artigo. Então, se você conseguir trabalhar essas mesmas informações que você colocaria na tabela, no texto, você consegue falar a mesma coisa sem perder tanto espaço ali para poder escrever texto. E se você vai fazer isso no texto, às vezes você não precisa colocar todos os índices que você colocaria na tabela. Pega os principais que te interessam e fala, olha, entre esse modelo e esse modelo, optou por esse que ele apresentou tal índice com tal valor, enquanto o outro apresentou esse. Pronto, você pode dar uma simplificada nisso. Não, ok, certinho. Ok? Ok, eu fiquei numa dúvida também, é que você começou a falar, pelo menos pra mim travou na hora que você estava falando dos tópicos. Os tópicos vão ser tipo introdução, revisão bibliográfica... Revisão de métodos, não é revisão bibliográfica. Revisão ali é de métodos. Revisão de métodos. Isso. Revisão de métodos, aí seria tipo uma metodologia, materiais e métodos, não sei. Ali seria, pensa que você tem uma formulação do seu problema. Qual que é seu problema? Qual que é o seu problema? Uhum. Qual é? É uma pergunta. Entendi. Marcos? A formulação do meu problema é o controlar, atingir as especificações de desempenho de controle, não? Na verdade, você tem dois problemas aqui. O primeiro problema é a modelagem, o segundo é o projeto controlador. Controlador, sim. Então são dois problemas. Entendi. Ok? Ok, eu tô perguntando isso porque normalmente, pelo menos os artigos que eu tô acostumado assim, é tipo a introdução, aí você tem formulação do problema, resultados principais, resultados auxiliares, no caso, e a conclusão. Aí eu fiquei em dúvida como dividir isso, tipo, porque você comentou da parte dos resultados, mas comentou também da metodologia. Pra mim ficou um pouco complicado, mas eu acho que eu... O seu problema ali, na verdade, é o que você está chamando de metodologia. É onde você formata ali o que você está tratando. Ok? Os resultados é o que você obteve ali anteriormente, você está validando ali, questão do exemplo ali. Não, ok, certinho. Ok? Ok. Beleza. Carla? Boa tarde. Boa tarde. É sobre essa separação mesmo dos tópicos. Por quê? Para mim, a gente tem dois resultados. É o meu modelo e o meu resultado do meu sistema com o controlador. Só que, se eu colocar o meu modelo, a resposta do meu modelo muito depois, tipo, lá na parte de resultados, vai ficar um pouco distante, sabe? Eu acho que quem tá lendo não entende qual foi o meu passo a passo para a modelagem. Eu posso colocar essa minha validação do meu modelo antes de apresentar o meu passo a passo do controlador? Você vai entrar com seus descrever ali e obter o modelo. Então você já vai simplificadamente. Você vai falar do ponto de operação, sinal de controle ali para o ponto de operação. Vai mostrar não sei nem se você vai mostrar, mas talvez uma imagem gráfica dessa resposta do seu sistema. A partir dali você vai falar, olha, meu modelo é esse. E ou o meu modelo é esse daqui para o sistema, a equação, o sistema pode ser representado por esse modelo, que descreve essa dinâmica, já fazendo a comparação? Não, no caso eu tenho que explicar como que eu obtive meus modelos, certo? Depois eu tenho que comparar e validar isso. A minha dúvida está aí, se eu posso colocar a minha validação do meu modelo e como eu obtive o meu modelo antes de projetar o meu controlador. Ou deve fazer... Vai ser mais um problema de gerenciamento, tá, Carla? Exatamente. Porque eu, na verdade, aqui não tô pedindo nem a discussão entre os modelos que você pediu. Eu tô te pedindo pra você me dar um modelo do tanque. Então, se você Isso aí também tá um pouco confuso, porque, tipo assim, como que eu vou falar assim, olha, esse é meu melhor modelo? Não, aí, eu não pedi pra você falar, você não precisa de falar que é o melhor modelo, eu te pedi pra você me dar um modelo. Então eu peguei só um degrau lá, modelei e falei, esse aqui, tá bom. Ô Carla, presta atenção, você pode fazer 10 modelos e a partir desses 10 modelos você chegar no seu modelo médio. Esse seu trabalho de fazer 10 modelos aí, isso eu não quero saber. Eu quero que você fale assim, olha, o modelo para esse sistema é esse cara aqui. Por quê? Se você pegar um degrau só, ok? E esse degrau que você pegou não te dá o melhor modelo,
você está arrumando problema para você na hora que você fechar a malha de controle. Então a responsabilidade tem que ser sua. Porque se você faz um modelo que não tá legal, ok, beleza, você cumpriu, me entregou o modelo. Mas lá na frente, na hora que eu te falar assim, agora valida isso aqui para mim na malha fechada, o seu controlador tá sendo baseado nesse modelo seu que ficou ruim. Ou seja, você mesmo tá criando uma mega perturbação pro seu controlador que eu não tô colocando. Então, se você faz o modelo de qualquer jeito, ok. Só que isso vai virar um problemão para você na hora da validação da malha fechada. Mas assim, a minha questão é, eu preciso mostrar o jeito que eu fiz o meu modelo, validar o meu modelo antes de projetar o controlador. É essa questão de gerenciamento mesmo, de como que eu vou colocar no... Isso você pode fazer, isso não seria prejudicial aí não. Esse desenvolvimento da modelagem com validação não seria problema. Você pode fazer essa modelagem, você pode fazer o projeto do controlador, no que eu estou chamando aqui, enxergando como seção 3. E na seção 4, que seria como exemplo, você simplesmente validar a malha fechada. Não teria problema nenhum para mim. Seria uma organização normal, interessante ali para esse artigo em específico. Tá, essa seção 3 que você está falando é do controlador, né? Não, a seção 3 ali é o que o Marcos chamou de metodologia, onde você apresenta a modelagem do sistema, no que eu chamei aí de 3.1, e na seção 3.2 você entra com as especificações de projeto e a mão de obra de se fazer o projeto do controlador. Então ali na seção 3.2... Eu não mostrei a minha validação do modelo ainda. Vai ser isso na seção 4, que é como se fossem os resultados. Desculpa que eu não entendi, Carla. Repete, por favor. Então, eu não mostrei a minha validação do meu modelo ainda. A validação do modelo, você pode fazer ela na seção 3.1. Não tem problema, ela cabe ali. Então, você fecha a sua seção 3.1 mostrando esse modelo validado. Não é problema algum. Tá. E usa esse resultado para fazer o projeto do controlador. Só que na seção 3.2, você projeta o controlador. Então, o meu controlador tem essa função de transferência. Pronto. E lá na seção 4, que é a seção de resultados, que aí você apresenta o tanque, aí você vai falar, olha, usando aquele controlador lá da equação 7, aplicando nesse sistema, eu tenho essa resposta temporal. E vai fazer a discussão. Tá. Então, na hora que eu falar lá, escrever lá na minha introdução, olha, o objetivo desse artigo é apresentar um controlador. O meu problema é apresentar um modelo e um controlador, não só o controlador. É identificar o sistema e projetar um controlador para atender as especificações de projeto. Esse é o seu objetivo. Tá, a confusão surgiu porque eu entendo que resultados é a parte a mais importante do seu... Não a mais importante, é uma das mais importantes do seu artigo. Então, quando eu falo que o meu objetivo é obter e aí o que você está falando é colocar nos meus resultados a parte só do controlador. Então, a parte do modelo pareceu um intermediário aí que não teria tanta importância, entendeu? Por isso que Não, Carla, pelo contrário. Na verdade, o mais importante de um artigo quando você está escrevendo é justamente essa seção 3. A seção 4 ela vem para ilustrar o que você definiu na seção 3. Então, a parte de metodologia ela é o corpo do seu artigo, o que é de informação nova e importante, está nessa seção 3. A seção 4 ela é exemplo. Então, olha, com aquele resultado que eu obtive na seção 3, estou ilustrando que ele funciona aqui. Então, é o contrário do que você está falando. Essa seção que a gente está chamando aqui de resultado, que é onde você mostra a curva, você ilustra que o seu projeto de controlador funcionou. Que é o mais importante para o leitor. É diferente do que você está pensando. O importante no seu artigo é qual é o modelo, o importante é qual é o controlador. Agora, eu tenho um modelo, tenho um controlador, porque você precisa do modelo para projetar o controlador. Agora que eu tenho o controlador, vou ilustrá-lo, vou mostrar esse controlador funcionando num tanque acoplado. É mais ou menos essa ideia.
Não, o corpo do seu artigo é justamente essa seção 3. É ali que traz a coisa nova. Tá bom. Tá bom? Beleza. De nada. Obrigada. De nada. Felipe, Opa, boa tarde, tá me ouvindo bem? tô. Baixinho, mas tô. Tentar aproximar aqui o microfone. É. Enfim, eu tô com uma dificuldade, eu e minha dupla, a gente até quebrou um pouco a cabeça com o pessoal do outro grupo, do G1, eu acho, né? Uhum. Sobre a implementação do controlador na malha fechada. Até vimos todos em conjunto mesmo os vídeos que você postou, então tô tentando adaptar aquele código do controlador em função de transferência. Porém, me surgem algumas dúvidas. Uma delas é, quando eu coloquei o sistema do tanque aqui, eu tentei colocar o próprio ruído, só que o ruído ele é construído de uma forma vetorial, e como lá tem usando for, ele pega ponto a ponto. Ok, Felipe, eu vou te responder essa pergunta aqui, que eu já respondi ela pro outro grupo. Na verdade, se quiser até simplificar um pouco a minha vida, eu vou te pedir, na verdade, para você assistir o vídeo da outra turma. O que acontece? Eu abri, esse aqui foi o código que eu passei. Ok? Então esse caso aqui é o que nós estamos no caso 0, caso 1 e caso 2 aqui. Ok? O que a gente está fazendo? Eu tenho, aqui é a evolução do meu sistema no tempo, e ao final, depois que meu sistema evoluiu, então na hora que eu vou medir, eu tenho o instrumento, no meu instrumento eu entro com um ruído de medição, que é o que eu chamei de S1. O que vocês vão ter que fazer? Tá? Deixa eu abrir aqui para explicar bem rapidinho. No outra turma lá, eu expliquei isso bem detalhado. No caso do nosso controlador no Python, a gente tem uma entrada externa, outra entrada externa. O ruído vai ter que virar uma terceira entrada externa. Então você vai ter que fazer essa... É como se você enxergasse aqui, para o controlador, que o ruído está vindo aqui, você está fazendo. Pensa no seguinte, o seu sistema aqui é o sistema bonitinho, perfeito. Não tem ruído nele. Então esse Y que está saindo aqui é um Y imaginário, que você não consegue ir lá no seu sistema real e medir. O que você vai fazer? Quando você vai colocar o seu instrumento, imagina que seu instrumento está aqui coladinho no controlador, aqui nesse momento entra o efeito do ruído na medição. Então, é como se você estivesse pegando aqui na caixinha azul, aqui na figura 3, antes do Y somar nessa referência aqui, ele tivesse sendo adicionado aqui o Y que está vindo do sistema, tivesse sendo adicionado nele aqui o ruído. Então é nesse momento aqui. Aí eu fiz o passo a passo lá no código, eu acho que vai dar certo da forma como eu fiz, eu vou te pedir para dar uma olhadinha lá. Porque inclusive eu alterei esse código que eu tinha passado lá do vídeo, mostrando como fazer essa alteração. Então essa inclusão já tá inclusive no YouTube. Ok, eu vou dar uma checada lá daqui a pouco. Tô acabando aqui, eu dou uma olhada lá. Que aí o que eu fiz? Eu inclusive vim alterando o código de como deveria ser essa inclusão de entrada, como fazer essa soma dentro do código, já alterando aquele código que eu disponibilizei no vídeo de sexta-feira. Ok? Inclusive, o pessoal, outra dúvida que eles tiveram lá foi como resolver o sistema com dois estados, né? Que o sistema que eu resolvi lá no vídeo ele é de primeira ordem e o sistema que vocês estão trabalhando agora é de segunda ordem. Então eu expliquei isso lá também. Então como que você altera a função? Aonde que você tem referência para isso? Então tudo isso eu mostrei lá. Ok? Acredito que em geral, se isso funcionar, tá tudo certo. Eu tô tendo um problema agora só com indexação código, que parece que quando eu coloco um controlador de primeira ordem, né? Pelo método polinomial, quando eu obtive ele de primeira ordem, quando eu coloco ele lá tá dando um erro, falando que tem que ter uma entrada a mais, mas isso, vou quebrar um pouco a cabeça aqui e vou checar. Qualquer coisa, se agarrar durante a semana, a gente tem disponibilidade para poder trocar uma ideia, enviar o código, você ver, dar uma olhada rápida se tem algum problema. Ô Felipe, é o que eu falei no início da aula. Trabalha com segurança, que se você precisar, eu vou precisar de pelo menos 24 horas para me organizar. Sim. Pode ser que você me manda, na hora eu esteja folgado aqui, tranquilo, eu consigo te dar uma resposta de imediato. Mas na dúvida, se você agarrar, pensa que você está me mandando hoje pra gente conversar amanhã no final da tarde,
ou na manhã seguinte. Ok. Ok? Mas eu tento atender vocês aí para tentar apagar esse incêndio desse trabalho aí o mais breve possível, até sexta-feira aí. Ok. Ô Lucas, Sim, Marcos. rapidinho aqui, porque o Felipe comentou desse erro que ele teve também, foi o erro que eu tive ao fazer com a Carla. No meu caso, eu estou usando um modelo de primeira ordem, então o meu controlador, eu estou fazendo ele por abordagem polinomial, e no caso ele vai ser só um proporcional. Aí para esse caso funciona mesmo. Mas no caso, se a gente tenta colocar sei lá, um integrador, por exemplo, para garantir o erro em regime nulo, né, igual a zero, realmente dá esse problema que o Felipe apresentou, e a gente não sabe, na verdade, como faz para arrumar isso. Você teria alguma ideia em relação a isso? Algo que já possa nos ajudar? Na verdade, eu não tive que lidar com esse problema que vocês estão passando. O que eu sugeri pro pessoal da outra turma, tá? Deixa eu até ver se eu subo aqui, ó. O que eu sugeri? Defina a função S e cria sua função do controlador. Ops, espera aí, só um minuto. Então, algo desse tipo aqui, igual eu fiz, ó. É porque eu não importei, espera aí. Import, control, ST. Deixa eu só ver se isso aqui vai funcionar. Então, aqui talvez eu tenha que fazer CT ponto. Ups. Então isso aqui. Então agora se você pede para VG, ó, você tem sua função de transferência. Aqui o meu Spider tá dando ruim aqui, mas aqui o que a gente tinha? S mais 1. Então lá no numerador eu fiquei tendo S mais 1 da função de transferência. E no denominador ali, S ao quadrado mais 2S mais 1. É o que eu tenho no meu denominador aqui. Essa é uma outra forma de criar a função de transferência. Então, usando isso daqui e aquele código... deixa eu abrir ele aqui, deixa eu só um minutinho. Eu acho que é esse aqui. Abrindo esse código aqui, eu espero que ao usar essa função aqui, tf2io, vocês não tenham problema. A questão não foi nem criar a função de transferência, só porque eu estava fazendo com o Marcos. Não foi nem criar a função de transferência, foi que na hora que eu colocava eles, arrasta para a parte, deixa eu ver mais embaixo. Quando eu chamava essa função closed loop, ele pedia um terceiro parâmetro da minha, porque eu coloquei da minha condição inicial, ele pedia 2 parâmetros. E quando a gente foi ver, o problema não estava no controlador mesmo, sabe? Olha, eu não sei. Eu preciso de ver porque eu não me deparei com esse negócio aí, não. Tá bom. Tá? Aí se esse erro persistir, por favor, me retorna. Me manda a função que vocês estão tentando fazer para que eu possa dar uma olhada. Mas até então eu não me deparei com esse problema que vocês estão tendo aí, não. Tá, para mandar, precisa mandar a resposta? Ou precisa só mandar e-mail? Não, pode mandar um e-mail. Manda um e-mail com a função de transferência, com o que vocês estão... Manda o código, né, na verdade, que vocês estão fazendo. Tá. Só para ver onde que tá o problema, que eu tento olhar. Tá? Pessoal, ninguém mais de mãozinha levantada, só a Carla ali. Então... eu tô encerrando a aula aqui hoje. E... bom trabalho aí pra todos. Qualquer coisa me tenta entrar em contato comigo. Eu vou tentar responder o mais breve possível, visto que vocês têm que entregar o trabalho aí no final de semana. Tá bom? Lembrem de sair da turma, por favor. Aqui de encerrar a reunião. E qualquer coisa estou à disposição. Um abraço aí pra todos. Tchau, tchau. Abraço.